Vamos conversar agora, então, ao vivo com o ministro das Minas e Energia, o almirante Bento de Albuquerque. Ele está no nosso estúdio em Brasília. Ao ministro, imediatamente, meu boa noite, meu agradecimento pela participação. E, ministro, logo a minha primeira pergunta. Vamos dividir nossa conversa em duas partes. Eu sugiro que a gente comece a falar da privatização da Eletrobras. A reportagem acabou de demonstrar aí algumas opiniões. E depois a gente fala sobre crise hídrica, ministro. O senhor mesmo tem vindo a público com frequência, elogiando a participação do Congresso e dizendo o quanto que o Congresso contribuiu para a medida provisória que, aliás, caduca semana que vem. Ministro, faltou calcular quanto que o Congresso gosta de jabuti? Boa noite, William. Eu acabei de sair do Senado Federal, passei a maior parte da minha tarde no Senado, trabalhando junto com a liderança do governo e também com o relator, como também com outros parlamentares, prestando informações e também assessoramento nos assuntos técnicos que nós fomos demandados. Essa medida provisória, ou esse processo de capitalização da Eletrobras, é de suma importância para o país. Isso está no bojo da modernização do setor elétrico. E nós entendemos que, como premissa principal, é que a tarifa de energia não aumente, muito pelo contrário, a conta de energia vai reduzir com a capitalização da Eletrobras. Isso será importante também para que a gente possa enfrentar os efeitos dessa crise hidrológica. Ministro, é evidente que o senhor participou de uma negociação. As negociações são políticas no sentido realmente literal da palavra. As pessoas têm que encontrar um compromisso. Por exemplo, as premissas que o senhor cita, que a tarifa não fique mais cara para o consumidor, que haja modernização da Eletrobras. A contrapartida exigida por vários interesses representados pelos parlamentares com quem o senhor estava reunido até instantes atrás, sugerem, porém, que vão espetar uma conta grande na viúva, no Tesouro. O senhor acha que essa conta está muito cara? Dentro daquilo que nós temos acompanhado e temos prestado de informações, não vai ter conta para a viúva ou conta para o Tesouro. Muito pelo contrário, eu acredito que o consumidor brasileiro ele vai ser beneficiado. Aquilo que está no relatório do senador Marcos Rogério e também aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, nós já fizemos uma avaliação por parte do governo e não há custo extraordinário para o consumidor. Não há custo extraordinário para o consumidor. A minha pergunta vai na seguinte direção. Por exemplo, quando se estipula que nós teremos que localizar a construção de termoelétricas, quando se estipula, por exemplo, uma certa reserva de mercado que estão para pequenas usinas hidrelétricas, estamos falando de aumento de custo para quem vai receber a Eletrobras? Não, isso aí nós já mostramos que não vai onerar a quem receber a Eletrobras, porque esses recursos vão ser dispendidos dentro dos leilões de energia que nós temos. As termoelétricas já estavam previstas no nosso Plano Decenal de Energia e foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional leilões de reserva de capacidade. E é aí que as termoelétricas a gás elas vão entrar e vão entrar com valores do último leilão que foi realizado em 2019, com preços corrigidos, muito mais baixo do que nós estamos hoje pagando pela geração termoelétrica. Ministro, o senhor tem já mais de 2 anos com uma experiência que o senhor anteriormente nunca tivera a oportunidade, que é tratar com a política tal como ela é. O senhor se arrisca a prever se essa MP passa ou não passa até o dia 22? Isso é uma decisão soberana do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional não tem faltado, principalmente nas medidas de modernização do setor elétrico. Ano passado, nós aprovamos 3 medidas provisórias do setor elétrico que permitiram que as nossas tarifas não tivessem impactos, como também o setor se modernizasse. Há 6 anos não eram aprovadas medidas provisórias do setor elétrico. Nós conseguimos tramitá-las com ela na Câmara e no Senado, foram aprovadas e hoje se transformaram em lei e estão trazendo benefícios para o país.
Ministro, vamos falar agora da crise hídrica. Ela tem causado enorme preocupação em todos os setores da economia por razões óbvias. A gente não precisa nem enumerá-las aqui. E ontem mesmo aqui no Jornal da CNN, nós demos considerável e acho que merecido destaque a uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, segundo o qual há uma forte preocupação que nós vamos repetir em 2021 o esquema de 2001. O deputado está exagerando? Ele deu essa declaração, William, logo depois de uma reunião que nós tivemos. Eu tive uma reunião ontem, na parte da manhã, logo depois da reunião que nós tivemos com o presidente Bolsonaro. Eu fui para a residência oficial do presidente da Câmara para atualizá-lo sobre a crise hídrica. Houve, talvez, ele tenha se equivocado e fez comparações de 2021 e 2001. A situação em 2021 é completamente diferente de 2001. Naquela ocasião, nós não tínhamos um sistema interligado como temos hoje. Esse sistema interligado, ou seja, linhas de transmissão, duplicaram de 2001 a 2021. E a nossa matriz elétrica em 2001, que era muito mais dependente das hidrelétricas, cerca de 85%, é diferente da de hoje, que depende 61% da geração hidráulica. Então, as situações são diferentes. O que o presidente da Câmara, eu não escutei o que ele falou, mas eu li algum noticiário a respeito disso, ele fez comparações porque eu disse para ele que tudo está sendo analisado e estudado, o que ocorreu em 2001, o que ocorreu em 2014, para que a gente possa ter um planejamento, e temos um planejamento com mais de 35 ações, algumas já implementadas, outras em implementação e outras que serão implementadas se necessário for. Então, ali, talvez, o uso das palavras, ele não tenha se expressado no que nós conversamos durante a manhã. Então, eu aproveito a oportunidade, ministro, porque boa parte do que ele disse e outros agentes também no mercado estão dizendo tem a ver com uma medida provisória que o senhor está preparando. E, pelo que a gente apura, é uma medida provisória, segundo palavras das pessoas envolvidas na preparação, destinada a dar um arcabouço jurídico a quem vai ter que tomar decisões, por exemplo, a água de um reservatório fica lá ou vai para outro? Uma centralização de decisões que, se o senhor me permite o uso desse vocabulário, é quase como instituir um comitê de crise para lidar com a questão de distribuição de recursos necessários para evitar o racionamento. É isto a MP? É exatamente isso. Nós estudamos diversas alternativas e a medida provisória é uma dessas alternativas. Numa situação como nós estamos vivendo de crise hídrica, as decisões têm que ser tomadas tempestivamente, e isso de forma com uma boa governança e de forma organizada e coordenada. É isso que se estuda numa eventual medida provisória. Ministro Almirante Bento de Albuquerque, ministro das Minas e Energia, nosso obrigado do Jornal da CNN pela sua entrevista aqui. Boa noite, ministro. Eu que agradeço. Boa noite a todos.